Regras estranhas do Antigo Testamento. Você já se perguntou como era viver em tempos bíblicos? Um período onde regras e leis divinas guiavam até os menores detalhes da vida. O que poderia parecer simples, como o que vestir ou como preparar uma refeição, estava cheio de implicações espirituais. Hoje, estamos acostumados a pensar nas leis religiosas como orientações morais amplas, mas, no Antigo Testamento, encontramos algo muito diferente. Um código de leis detalhado que permeava cada aspecto da existência. Mas, entre essas leis, há algumas que parecem, no mínimo, peculiares. Regras que hoje podem soar bizarras, mas que para o povo da época eram tão sagradas quanto os 10 mandamentos. Prepare-se para uma viagem ao passado onde o que era considerado sagrado pode te surpreender. Hoje, vamos explorar as regras mais estranhas do Antigo Testamento. Regras que desafiam a lógica moderna e levantam perguntas que ainda não têm respostas claras. Vamos descobrir o que havia por trás dessas leis que à primeira vista parecem tão incomuns. O vestuário e as regras sobrenaturais. Imagine que, ao se levantar pela manhã, a primeira coisa que você precisa considerar não é só o que vai vestir, mas se as suas roupas são aceitáveis aos olhos de Deus. No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 19, encontramos uma lei que proíbe o uso de roupas feitas com tecidos misturados. Misturar lã e linho, por exemplo, era um erro grave. Hoje, uma regra como essa pode parecer completamente estranha. Afinal, qual seria o problema em combinar diferentes materiais em uma peça de roupa? Os estudiosos têm diferentes teorias sobre essa lei. Alguns acreditam que ela estava relacionada ao conceito de pureza. Assim como o povo de Israel era chamado para ser puro e separado das outras nações, suas roupas também deveriam refletir esse princípio. A mistura de materiais diferentes poderia simbolizar a confusão, a impureza e a quebra da ordem divina. Outros acreditam que era uma maneira de diferenciar o povo de Israel das práticas pagãs, já que algumas culturas vizinhas misturavam tecidos como parte de rituais religiosos. Mas pense nisso. Você, todos os dias, precisava se preocupar não apenas com sua aparência, mas com o risco de transgredir uma lei divina. Como seria viver com essa constante tensão, sabendo que até suas escolhas de vestuário poderiam impactar sua relação com Deus? A lei dos animais e dos alimentos. Vamos agora falar sobre o que você pode ou não comer. As leis alimentares do Antigo Testamento são talvez algumas das mais conhecidas. No entanto, elas também têm suas particularidades. No livro de Levítico, há uma lista rigorosa de animais que são considerados impuros e, portanto, proibidos de serem consumidos. Por exemplo, os israelitas não podiam comer porco, pois ele era considerado impuro. Mas não é só isso. Em Êxodo 23:19, encontramos uma regra intrigante. Não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. Essa é uma das leis alimentares mais enigmáticas do Antigo Testamento. Por que essa proibição específica? Comer carne cozida no leite parece para nós um detalhe insignificante, no entanto, para o povo de Israel esse era um tabu sério. Uma das teorias mais aceitas é que essa proibição estava relacionada aos rituais pagãos das culturas vizinhas. Acredita-se que cozinhar carne no leite da mãe fazia parte de práticas religiosas idólatras e essa lei visava separar o povo de Israel desses costumes. Além disso, alguns veem nessa lei uma mensagem de compaixão e respeito pela vida animal, impedindo que o ciclo natural de cuidado entre mãe e filho fosse desrespeitado. Imagina então sentar-se para uma refeição e estar constantemente atento a regras que determinam o que, como e quando você pode comer. Não era só uma questão de gosto ou preferências, mas de evitar uma transgressão espiritual. Tocar nos impuros. Agora imagine viver em uma sociedade onde o simples ato de tocar em algo ou alguém pudesse te tornar impuro. No livro de Levítico há uma série de regras sobre pureza física e espiritual. E muitas delas dizem respeito ao contato com determinadas pessoas, objetos ou até mesmo animais. Por exemplo, tocar em um cadáver era considerado uma ofensa grave. Em Números, capítulo 19, versículos de 11 a 13, quem tocasse em um cadáver precisava passar por um ritual de purificação que durava 7 dias. Se a pessoa não seguisse esse ritual, seria cortada da comunidade de Israel.
Mas essa regra não se aplicava apenas aos mortos. Havia outras situações que poderiam te deixar impuro, como tocar em uma mulher durante o seu período menstrual ou em alguém que tivesse lepra. O contato físico era uma questão espiritual e uma única ação imprudente poderia te afastar temporariamente do convívio social e religioso. Imagine viver com esse cuidado constante, sabendo que qualquer toque poderia te deixar em uma posição vulnerável perante a comunidade e a Deus. As pragas nas casas. Agora há algo que realmente chama atenção: as leis sobre as pragas nas casas. No livro de Levítico, capítulo 14, encontramos uma instrução muito peculiar. Se uma mancha esverdeada ou avermelhada aparecesse nas paredes de uma casa, isso não era tratado como algo trivial. A primeira coisa a fazer era chamar o sacerdote. Ele viria, examinaria a casa e a declararia se a mancha representava uma praga. Se a praga não desaparecesse após um período de isolamento e purificação, as pedras afetadas seriam removidas. Se a praga voltasse a aparecer, a casa inteira poderia ser demolida. Agora, pense nisso. Estamos falando de uma época em que as casas eram construídas com muito esforço e recursos limitados. Ver uma casa ser destruída por conta de uma mancha parecia uma medida extrema, mas para o povo de Israel, isso era visto como uma forma de evitar a contaminação espiritual. A grande questão que fica é: essas manchas eram apenas um problema físico, como mofo, ou havia algo mais? Estava isso relacionado a uma impureza espiritual? Não temos uma resposta definitiva, mas a ideia de que algo tão simples como uma mancha nas paredes poderia levar à destruição de uma casa inteira é, no mínimo, perturbadora. O Sabá e sua santidade. O Sabá, o dia de descanso, é uma das leis mais conhecidas do Antigo Testamento, mas a sua importância e a seriedade com que era tratado podem surpreender muitos. Em Êxodo 31, versículos 14 e 15, Deus decreta que qualquer pessoa que trabalhar no Sabá deve ser punida com a morte. O Sabá não era apenas um dia de descanso opcional, era um mandamento divino que deveria ser seguido à risca. Em Números 15, há um exemplo claro dessa severidade. Um homem foi encontrado colhendo lenha no Sabá e a sua punição foi apedrejamento até a morte. Não era um simples deslize, mas uma violação direta de um dos mandamentos mais sagrados. Imagine viver com a constante vigilância de que se você quebrasse o Sabá, sua vida poderia estar em risco. Cada 7º dia era um lembrete do pacto com Deus e a quebra dessa lei tinha consequências severas. As leis de castidade e o cuidado com o corpo. As leis que tratavam sobre sexualidade e pureza corporal no Antigo Testamento também eram detalhadas e, por vezes, chocantes para os padrões de hoje. Em Deuteronômio 22, versículos 13 a 21, encontramos uma lei que fala sobre virgindade das mulheres no casamento. Se um homem se casasse com uma mulher e depois a acusasse de não ser virgem, os pais da mulher precisavam apresentar provas de sua virgindade para os anciãos da cidade. Se a acusação fosse provada falsa, o homem era punido e a mulher ficava sob a proteção de sua família. No entanto, se a acusação fosse verdadeira, a mulher seria apedrejada até a morte na porta da casa de seu pai. Essa lei parece incrivelmente severa, especialmente considerando que não há um paralelo direto para os homens. Embora hoje muitas dessas práticas sejam injustas, elas revelam muito sobre os valores e as estruturas daquela sociedade. A estranha lei sobre o expectorar. Outra lei que causa estranhamento é encontrada em Deuteronômio 25, versículos 11 e 12. Ela diz que se 2 homens estiverem brigando e a esposa de um deles intervir agarrando as partes íntimas do oponente do seu marido para ajudar na luta, sua mão deveria ser cortada como punição. Essa lei é incrivelmente específica e muitos estudiosos debatem o seu significado. Alguns sugerem que se trata de uma questão de preservação da dignidade masculina em uma sociedade onde a virilidade e a força física eram altamente valorizadas. Outras veem nessa lei uma maneira de reforçar a importância do respeito nas disputas, mesmo quando envolvem violência. Independentemente da explicação, a severidade da punição nos faz refletir sobre como as leis do Antigo Testamento muitas vezes ultrapassavam o âmbito do comportamento ético e entravam profundamente em questões de controle social. A purificação após o parto. No livro de Levítico, capítulo 12, encontramos uma série de leis que determinam a purificação das mulheres após o parto.
De acordo com a lei, se uma mulher desse à luz a um menino, ela ficaria impura por 7 dias e deveria passar por um período de purificação adicional de 33 dias. No entanto, se ela desse à luz a uma menina, o período de impureza seria dobrado, 14 dias de impureza inicial e 66 dias de purificação. Essa diferença de tempo entre o nascimento de meninos e meninas levanta muitas questões. Por que o nascimento de uma menina exigia um período mais longo de purificação? Alguns sugerem que isso reflete a visão da sociedade sobre o papel das mulheres, enquanto outros acreditam que havia um simbolismo espiritual envolvido relacionado ao ciclo da vida. De qualquer forma, essa regra é outro exemplo de como a vida cotidiana no Antigo Testamento estava intrinsecamente ligada a conceitos de pureza e impureza, com implicações profundas tanto para a vida familiar quanto religiosa. O curso da natureza e as leis do campo. As leis do Antigo Testamento não se limitavam apenas às pessoas. Terra, os animais e até mesmo as colheitas eram regulados de maneira muito específicas. Em Levítico 19, versículos 23 a 25, encontramos uma regra curiosa sobre o plantio de árvores frutíferas. Quando o povo de Israel entrava na terra prometida e plantava árvores frutíferas, eles não poderiam comer dos frutos nos 3 primeiros anos. No 4º ano, os frutos deveriam ser consagrados ao Senhor e somente a partir do 5º ano eles poderiam ser consumidos. Essa lei parece estranha, considerando que os frutos poderiam ser uma fonte imediata de sustento. No entanto, muitos acreditam que essa regra tinha um propósito prático, permitindo que as árvores se desenvolvessem completamente antes de serem exploradas. Outros veem nela um simbolismo espiritual em que o fruto da terra também deveria ser oferecido a Deus como uma forma de agradecimento pela colheita. Assim, até o simples ato de plantar e colher tinha uma dimensão espiritual profunda no Antigo Testamento, onde cada ação era vista como uma oportunidade de demonstrar fé e obediência. Essas leis do Antigo Testamento podem parecer estranhas e até perturbadoras para nós hoje. No entanto, elas revelam muito sobre o mundo antigo e a maneira como as pessoas entendiam sua relação com Deus, com a natureza e entre si. Para eles, essas regras não eram apenas normas sociais, eram mandamentos divinos que moldavam suas vidas de maneira íntima e poderosa. E apesar de tudo, essas leis moldaram uma nação e continuam a inspirar reflexões profundas sobre moralidade, espiritualidade e fé. Agora queremos saber, o que você achou dessas regras? Qual delas mais te surpreendeu? Acredita que alguma delas ainda tem relevância nos dias de hoje? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.